E aí pessoal, aqui é o Fabrício Carraro e sejam bem-vindos a mais um episódio da websérie Hipsters Carreira no Exterior, onde toda semana aqui a gente conversa com brasileiros e brasileiras que foram tentar a vida trabalhando com tecnologia fora do país. E no episódio de hoje, a gente vai falar com pessoas para eles contarem histórias engraçadas, perrengues, gafes e micos que tenham acontecido com eles todo esse tempo que eles já estão morando e trabalhando fora do país. Vai ser um episódio um pouquinho mais divertido. Então, sem mais delongas, vamos diretamente para as Américas. E logo quando eu me mudei aqui, né, pela primeira vez, eu cheguei em Boston, dia 1º de fevereiro. Era um inverno terrível, né? Tava menos 17 do lado de fora. Meu chefe me pegou no aeroporto, me deixou na casa que eu ia ficar e ele foi embora. Ele disse: amanhã eu vim aqui te pegar pra gente almoçar, mas fica aí, dorme aí, arruma as coisas e amanhã eu venho te pegar pra almoçar. Então eu, beleza, entrei dentro da casa. Era uma casa, né, de vários andares que eles transformaram cada andar em uma casa diferente, né? Então eu entrei na casa, fui logo tomar banho, né, porque era uma viagem, eu tinha feito essa viagem, era Recife, acho que era, não sei se era, agora eu não lembro mais se era Recife e Boston, se era Recife, Nova York, depois Boston. Sei que foi muito tempo de viagem, eu tinha passado quase o dia todo viajando, eu queria tomar banho, né, e menos 17 lá fora. Entrei dentro do banheiro, liguei a água e fiquei procurando o botão para ligar a água quente do chuveiro, né, e não tem botão, não tem nenhum aviso em lugar nenhum de como sai água quente, né? Não tinha nada ligado na eletricidade, não tinha simplesmente nenhum aviso de o que é que era, né? E minha gente, eu sou de João Pessoa, né? Eu não sei como é que se toma banho quente nos outros lugares. De João Pessoa a gente toma banho quente com chuveiro elétrico, né? Quando precisa. Então eu procurei, não achei, ligava a água, eu vi que o negócio da água, ele virava para a direita e virava para a esquerda e não mudava o volume de água. Então eu imaginei, um desses dois aqui é como a água esquenta. Só que eu nunca deixei tempo suficiente para um dos lados para a água esquentar. E não tinha vermelho e azul, né? Não tinha cores no chuveiro. Então não tinha como saber para qual lado era vermelho, qual lado era azul, né? Qual lado esquentava e qual o lado esfriava. E ele não esfriava na hora, não esquentava na hora, né? Então eu deixava para um lado, mudou nada, botava para outro lado, também não mudou nada, não deixava tempo o suficiente para a água começar a sair quente. Então eu olhei para isso e disse: porra, eu preciso tomar banho, não vou conseguir tomar banho nessa água congelante que está aqui, né? Que a água não tava saindo água com gelo, né? Mas estava muito frio, né? Porque essa água estava vindo do lado de fora. Se você não está esquentando essa água, por favor, né? Ela vai vir para matar. Então eu peguei uma panela na cozinha, liguei o fogão, né? E esquentei a água nessa panela. E eu tomei banho de cuia, né, na minha primeira noite nos Estados Unidos, porque eu não sabia, né, como é que fazia isso, né, como é que eu fazia a água esquentar. Outra que foi muito legal também, né, que foi uma surpresa bem desagradável, foi a primeira vez que eu fui usar a máquina de lavar prato, né. Eu não sabia que a máquina de lavar prato levava o seu próprio sabão. Então eu botei todas as coisas na máquina de lavar prato, né, enchi a máquina de lavar prato de coisa, e usar a máquina de lavar prato pela primeira vez, e eu olhei que tinha um espacinho para botar o sabão, e disse: pô, vou pegar o detergente, meter dentro dessa caixinha, fechar e botar a máquina para lavar, né? Como vocês podem imaginar, de repente, né, a máquina estava começando a rotar a bolha de sabão na cozinha e eu não sabia o que estava acontecendo. Então nessa hora eu me desesperei e disse: pô, o que foi que eu fiz? O que foi que aconteceu? Abri a máquina e, eita, estava coberta de bolha de sabão, porque você não bota o detergente de cozinha normal na máquina de lavar, né? Você bota o detergente exclusivo da máquina de lavar para fazer isso. Então eu também, né, não sabia usar a máquina de lavar e me lasquei, tive que limpar a maldita todinha, né, lavar todos os pratos depois, e depois ainda descobri que eu tenho que comprar o sabão exclusivo da máquina, e você ainda tem que comprar o outro, né, que é o Rinse Aid, que é o que ajuda a secar as coisas melhor. Então, são vários momentos de educação que você tem aqui nos Estados Unidos para descobrir como é que as coisas funcionam. Mas essa é a vida do imigrante, né? A gente se vira do jeito que dá. Não sei se ainda é costume, mas a gente costuma usar sunga para nadar, né? Para ir para a praia. E não é comum aqui usar sunga de nenhum. O pessoal usa shorts grande, aqueles shorts que ficam encharcados às vezes.
E sempre que eu uso sunga, em qualquer contexto, os meus amigos que não são brasileiros, eles reparam, eles comentam, eles falam se é normal, né? Uma outra coisa que aconteceu foi, uma vez a gente fez um churrasco, né? Eu e minha esposa fizemos um churrasco, e eu acho que tinha 6 pessoas no churrasco. E cada pessoa tinha uma restrição alimentar diferente. Um era vegano, um não comia carne, outro não. Então, tipo, isso é super comum no Canadá, você respeitar e adaptar as necessidades, as vontades das pessoas alimentícias, mas foi muito inusitado, assim, né? 6 pessoas, o grill tava dividido certinho, tinha vegetal, tinha legume, tinha, né? E uma outra coisa que nós notamos logo no começo, assim, é que a gente tem um hábito de escovar o dente 3 vezes por dia, né? No mínimo, né? De manhã, depois que almoça e à noite. E aqui não existe escovar o dente depois do almoço. Não existe. Então, o pessoal lá no escritório tá com bafo, e você, tipo, é chocante a primeira vez, né? A primeira vista, mas depois você acostuma. Você pode escovar o dente se quiser, muitos escritórios têm espaço de banheiro, alguma coisa, mas não é comum aqui escovar o dente depois do almoço. E obviamente está na hora de compartilhar aqui gafes, micos e perrengues do dia a dia que a gente passa. A maioria deles, no meu caso, está relacionado a palavras que a gente usa no dia a dia, que no Brasil tem um significado e aqui tem outro, como por exemplo, se a gente chegar numa loja e pedir um Durex esperando para ganhar uma fita autocolante, Durex aqui é preservativo, então você pode sair com alguma coisa diferente do que você estava procurando. Então fica aí atento nessas dicas aqui que eu vou te dar. A primeira coisa de tudo, existem vários blogs e páginas específicas ajudando nós brasileiros a se acostumar com termos que a gente deveria evitar quando a gente está falando aqui no dia a dia, porque tem conotação totalmente diferente no Brasil, beleza? E aí algumas coisas engraçadas que aconteceram, eu lembro uma vez, foi bem assim que a gente tinha mudado para cá, aí eu fui andar de carro, a gente parou no shopping, e aí eu entrei no shopping, parei o carro e não estava achando nenhum lugar de pegar ticket de estacionamento. E aí fiquei mal preocupado, como é que eu vou pagar o estacionamento do shopping e tal, não sei o que. Liguei para um amigo meu, falei, cara, Alan, o nome dele, salve pro Alan. Alan, eu tô aqui no shopping e aí, cara, eu não tô achando um lugar para eu pegar um ticket de estacionamento, já parei o carro, vou tomar multa, o que vai acontecer? E ele falou, não, cara, calma, os shoppings aqui tem estacionamento gratuito, então fica tranquilo que não vai acontecer nada. Tá de boa, pode deixar o seu carro aí, fazer o que você for fazer no shopping e nada vai acontecer. Então, fica aqui já uma história engraçada. Tem uma outra, essa da minha esposa. Uma vez ela pegou um Uber, porque ela estava precisando de ir a um lugar onde ela não sabia onde era. Não se preocupou em nem de colocar no Maps para ver qual que era a distância. E aí ela pediu lá o Uber, levou lá alguns minutos para chegar. E o Uber chegou, pegou onde ela estava, desceu uns 150 metros mais ou menos e deixou ela no destino, que estava ali na cara do gol, e ela não tinha se atentado a isso. Então, mais uma coisa aqui que a gente pode ficar atento. Se eu não me engano, eu acho que tinha alguma limitação, porque isso foi bem no início, então acho que tinha alguma limitação ali de internet, ou o Maps não estava funcionando direito, mas eu lembro que no fim foi uma das corridas mais rápidas que eu acho que o Uber já fez, que foi pegar ela e andar com ela 150 metros mais pra frente. E tem uma história muito engraçada da esposa de um amigo meu, que aqui tem um termo, né, uma forma de fazer uma pergunta que é diferente e pode soar estranho pra gente. Então, se tem uma festa amanhã, é comum alguém vir para perguntar para você se sempre vais à festa amanhã. Ou seja, sempre vais à festa amanhã quer dizer se você vai amanhã, não se você vai sempre, ou se você sempre foi. Esse sempre fica ali mais para indicar um contexto, dar um contexto de pergunta. Se você vai na festinha, lá na festa amanhã. E aí a esposa do rapaz respondeu que não vai sempre não, é a primeira vez que ela vai. Isso gerou ali um burburinho, foi muito engraçado. E assim, se você tá curioso e se você quer despertar a quinta série que existe em você, joga aí no Google palavras do português de Portugal que tem significado diferente, que você vai se divertir muito, porque tem umas coisas que são muito engraçadas para os nossos ouvidos.
gente alugou um Airbnb para uma casa aqui eles chamam casa rural, né? Que são casas que ficam mais afastadas e tal. E aí essa casa, além dela ser rural, ela ficou num monte, que é a parte de lua aqui, né? Vamos imaginar um pico. Ela ficava, tipo, no final do pico. Então, na hora de chegar, a gente desceu, tal, tudo. E ficou ali os dias. E na hora de ir embora, tava muito frio nesse dia. Então, tava como se tivesse uma camadinha de gelo, assim, no asfalto, né? E era super íngreme. Além disso, era um lugar extremamente isolado, assim, muito isolado, bem curtinho a estrada, só passava um carro. E simplesmente o carro não subia porque a gente não tinha um pneu especial, que é como se fosse um pneu de gelo. E o carro simplesmente não subia, tava cheio de coisa, pesado. Se tivesse que chamar o guincho também, provavelmente ele não chegaria no lugar, porque é um lugar muito remoto. E a gente começou a entrar em desespero, pensando o que a gente ia fazer. No final, a gente... Não sei como meu marido conseguiu descer do carro e tentar me ajudar, mostrando e tudo. Só sei que na hora que o carro foi, uma hora, ele já foi direto. E eu subi a pé até o momento que que era um pouco mais reto. E no geral, assim, às vezes palavras que faltam, né? Por exemplo, coisas que estão... vamos dizer assim, que no Brasil você aprende quando é criança, e aí quando você tá em outro idioma você se dá conta que é outro idioma por isso, né? Você esquece essas palavras, por exemplo, bochecha, queixo, testa. Então, às vezes você tá falando com alguém ou quer falar, não sei, tem algo no seu queixo. E eu tenho uma vantagem, que onde eu moro o idioma oficial é o galego. Então aqui, quando eu não sabia, eu tentava falar em português e coincidentemente é a mesma palavra. Então, por exemplo, eu queria falar, nossa, tem algo no seu queixo, né? Você tá comendo, cai algo. E aí eu falava, me olvidei da palavra queixo. E aí eles falavam, sim, queixo. Porque aqui, no galego, queixo é queixo. Mas no castelhano é menton. Então aqui é menton, bochecha também em galego é bochecha e em castelhano é orelha. Então, claro, mesmo eu tentando explicar em português, eles entendiam porque era galego. E no geral é isso, aprender outro idioma é isso mesmo, aprender tudo de novo, desde palavras mais simples até mais complexas e passar pelas circunstâncias da vida. Olha, perrengues eu já sofri vários, principalmente com idioma, né? Porque eu não estudei inglês no Brasil, eu cheguei aqui sem inglês. Vou contar um que eu sempre conto pra todo mundo. Tava eu e minha esposa, a gente foi pro McDonald's, logo quando eu cheguei aqui em Londres, tipo assim, primeira semana. E fui comprar uma casquinha de sorvete. Só que eu lembrei assim, sorvete eu sei falar, ice cream. Só que casquinha de sorvete... Eu não sei falar casquinha de sorvete. E aí, o que eu normalmente fazia, né, antes, assim, quando eu ia pra algum lugar e tudo mais? Cara, eu vou apontar, né? Apareceu uma casquinha de sorvete lá no banner, eu aponto e falo, aquele ali já era. Só que não tinha, era um McDonald's bem pequeno, bem pequenininho. Não tinha o banner de casquinha de sorvete. Eu falei, meu Deus. E aí eu fui perguntar pra minha esposa, porque assim, eu já cheguei na fila, já cheguei no caixa, e já, putz, mano, e agora? E aí eu falei pra minha esposa, você por acaso, assim, sabe falar inglês? Sabe como que fala sorvete de casquinha? Porque se o meu inglês era 0, o da minha esposa era -1, entendeu? Com brincadeiras à parte. E aí ela disse assim, eu acho que é Cone Ice, alguma coisa assim, né? Eu falei, Cone Ice, aquele negócio ficou na minha cabeça. E aí quando a mulher perguntou pra mim, eu falei, Cone Ice. E aí ficou uns 5 minutos, Cone Ice. Não, o que você quer? Não, Cone Ice, não sei o que, explicando Cone Ice. Explicando pra mulher. Falei, meu Deus, mano, você não tá entendendo inglês? Não é possível, eu preciso traduzir pra você. Ela não tava entendendo, a gente tava ali falando. Falou, tá, beleza, vou pegar ali seu Cone Ice, não sei o que, né?
E aí ela foi assim pra trás, assim, do McDonald's, assim, numa portinha, voltou com tipo um copo tampado, assim, sabe? Aquele copo de McFlurry, chacoalhando assim, né? E aí na hora que ela chacoalhou assim, ela abriu pra mim, gelo. Então, tipo, nossa, a gente cascou de rir, eu, minha esposa. A mulher viu que não era gelo que eu queria no copo. E aí eu comecei, cara, a rachar o bico assim, meu Deus do céu, cara, olha o que o idioma nos faz passar. E aí eu falei, quer saber? Milkshake. Pronto, milkshake é universal, a gente fala milkshake no Brasil. Pronto, eu quero milkshake. E aí eu comprei milkshake, queria casquinha de sorvete, mas não consegui. Aí eu tomei milkshake com a minha esposa. Então, cara, esse foi um dos perrengues. Eu já passei, cara, assim, com o idioma, diversos perrengues. Mas esse é um perrengue, assim, muito engraçado. Eu resumi aqui, mas foi muito engraçado esse perrengue. Separei 2 histórias que ilustram bem os meus perrengues aqui na Alemanha. Na verdade, a primeira história é um perrengue de muitos brasileiros, que é um clássico, né? No primeiro apartamento que eu fiquei aqui, foi um apartamento temporário, eram apenas 3 semanas lá, e na hora de fazer uma faxina para poder entregar o apartamento, eu não tinha percebido que não tinha ralo no banheiro. Então eu peguei e joguei água no chão do banheiro inteiro para lavar o banheiro. E aí não tinha como escoar água. E aí, depois conversando com vários outros brasileiros, eu percebi que era um erro clássico de vários brasileiros, tipo, não se atentar que, tipo, não tem ralo nos apartamentos aqui, como tem no Brasil. Uma outra coisa que aconteceu comigo, anos mais tarde, eu mudei para um apartamento no térreo, um apartamento com um jardim, e esse apartamento tem uma cerquinha só para os cachorros não saírem mesmo. E durante o inverno a gente tem o costume de pegar e colocar cerveja e outras bebidas lá fora para poder gelar, que normalmente gela mais rápido do que na geladeira. Então eu coloquei o engradado com cervejas lá fora. E quando foi no outro dia, o engradado tinha sumido. Deixaram as cervejas e levaram o engradado. E em uma outra ocasião, simplesmente roubaram o engradado com todas as cervejas dentro. Eu tô aqui há 3 anos, né? Eu não tenho... Pra quem tá aqui há 3 anos, eu não tenho tantas histórias, assim, de gafes, micos ou perrengues no geral. Mas, por exemplo, quando eu cheguei aqui, no primeiro dia eu não conseguia abrir a porta do apartamento. Eu não sabia como colocar a chave no apartamento. Aí uma vez que eu consegui abrir a porta do apartamento, que a chave é um pouquinho diferente, ela entra virada pra baixo, assim, né? Então você tem que virar às vezes 2 vezes, e aí levantar a maçaneta e puxar pra baixo. Então é todo um ritual para abrir algumas portas. E as portas são diferentes, né? Então algumas são assim, outras não. E aí depois no mesmo dia, eu fui tentar abrir a geladeira. E a geladeira tinha uma trava de criança, acho que uma trava de animais, não sei. Você tinha que puxar o guidãozinho da geladeira para ela destravar e você conseguia abrir. E eu não conseguia abrir a geladeira de jeito nenhum, porque acho que 1h30 tentando abrir a geladeira, até que por descuido eu esbarrei na porta e ela abriu, e aí eu vi que tinha uma trava, né? Então são as pequenas coisas, assim, principalmente quando você não consegue falar a língua, aí você tem que ficar usando o celular e colocando assim para ver o que tá acontecendo. Às vezes você acha que é uma coisa, é uma outra coisa completamente diferente. E claro, né, aqui é um país gelado, neva bastante. Claro que eu já caí na neve, né? Sempre. Eu já caí na neve andando, já caí na neve de scooter, de patinete. E, assim, nas 2 vezes foi lamentável, eu diria, mas é comum. O pessoal, eles nem ligam mais aqui, porque é muito comum. Inclusive, se você cai, assim, na neve, é muito comum a pessoa vir ajudar, né? Porque, acontece direto mesmo. Né? Mas fora isso, eu acho que eu não tive outras gafes, assim, muito fortes, tirando, acho que a minha maior gafe aqui foi quando eu me perdi no metrô, porque eu tava sem bateria no meu celular, não sabia como chegar no metrô e tava tudo em sueco. E aí eu entrei no metrô, logo nas primeiras semanas, e para explorar a cidade, né? E esqueci de carregar o celular. E aí, basicamente, eu fiquei preso no metrô por, 4 horas, porque eu não sabia aonde eu morava. Então, eu saía de um lugar, ia meio que perto ali para ver se era um lugar que eu conhecia, não era, voltava para a estação, ia fazer outra coisa. Então, eu tava tentando entender o que estava acontecendo ali, mas eu não lembrava a estação que eu morava. E aí, eu fiquei nesse rolê, andando por várias estações de metrô, assim, entrando num trem, saindo na estação seguinte, e aí depois voltando pro outro trem para sair na próxima estação, pegando outras linhas. Finalmente eu consegui um sinal, né, uma tomada, e consegui pegar o caminho de volta para casa. Mas foi um dia memorável, eu diria. Mas eu não tenho muitas histórias dessas aí para contar também, não.
perrengues que a gente passou aqui quando chegou na África do Sul, a maioria foi relacionada à língua. Além do inglês, tem o fato de que tem outras línguas oficiais aqui, então nomes de lugar, restaurantes, ruas, a maioria das coisas não é inglês e a gente tem uma dificuldade enorme em pronunciar o nome desses locais na língua deles. Então, sempre que a gente se comunicava com um local ou a gente falava com alguma pessoa daqui que a gente precisava ir em algum lugar, ou a gente queria conhecer algum lugar, ou essa pessoa dava uma indicação de algum lugar pra gente conhecer, a gente sempre tinha que pedir pra pessoa mostrar no Google Maps, ou a gente mostrava o local no Google Maps para poder ter uma comunicação com algum local. Além disso, por causa da dificuldade com o inglês, já teve casos onde eu paguei uma conta, eu falei um valor pro garçom, ele entendeu outro, ele passou esse valor, era uma mesa com várias pessoas pagando, então no final a gente foi embora, eu tava para entrar no Uber e então veio o garçom correndo falar pra gente que a conta não tinha fechado, alguém não tinha pagado. E o que aconteceu foi que o valor que eu falei, que eu achei que eu falei, o que ele entendeu, não era o valor que eu tinha que ter pago, então eu ia acabar dando um calote no restaurante porque eu não conseguia me comunicar direito com o garçom. Um outro sufoco, um perrengue que a gente passou aqui quando chegou, é o fato de que a gente não tinha noção de preços, então assim, a gente estava tentando refazer o nosso orçamento e quanto custa uma saída para o cinema, quanto custa o mercado, quanto custa um restaurante. O rand em relação ao real, o valor unitário é menor, então assim, R$1 era equivalente a aproximadamente 4 rands. Pra gente foi muito difícil fazer essa reconversão, assim, então só multiplicar por 4 era meio confuso, então o fato de ter um número mais inflado na conta levava a gente a achar que tinha mais dinheiro sobrando do que realmente tinha, então os primeiros meses a gente sempre estourou assim, em muito orçamento, porque a gente de fato não conseguia ter a noção exata do custo das coisas aqui, porque a gente sempre estava comparando com o Brasil ou coisa e tal, e o valor unitário da moeda também assim, atrapalhou muito. Um outro mico, assim, perrengue que eu frequentemente passo, na verdade, até hoje, é o fato de que eu tenho um cachorro aqui. O meu cachorro é um Beagle, é um cachorro bem ativo para quem conhece. E ele não é um cachorro educado. Tentei educar, a gente pagou até um adestrador no Brasil, mas não deu certo. E aqui, incrivelmente, a maioria dos cachorros são educados. Eu não sei o que acontece, se todos são adestrados. E tem muitas áreas na cidade que tem parques que são parques para cachorro, que é liberado o cachorro andar sem coleira. E acaba que perto da minha casa tem um parque onde eu posso soltar o meu cachorro. Porém, esse parque, durante a primavera, especialmente, que o clima aqui fica bem aprazível para ficar fora de casa, muita gente faz piquenique nesse parque. E em algumas situações, ocorreu do meu cachorro atacar uma mesa de piquenique. Um dos casos, ele roubou diversas coisas de uma mesa com diversas idosas. Era um piquenique da terceira idade, assim. As vovós ficaram bem chateadas. Eu peguei meu cachorro. Quando eu consegui pegar meu cachorro, eu simplesmente coloquei a coleira dele, pedi desculpa, fui embora. Isso, infelizmente, aconteceu mais de uma vez. Então, geralmente, isso é um dos sufocos que eu constantemente passo aqui devido ao meu cachorro. Então, uma gafe que eu passei aqui no Japão foi quando eu tinha recém-chegado ao Japão, com 8 anos. Eu entrei na escola japonesa e aqui no Japão é muito comum, ali no semáforo, ter um botão onde o pedestre ele aperta para acelerar o processo de fechar para os carros e você poder ultrapassar. E me ensinaram de que esse botão era para isso, para quando você fosse ultrapassar uma estrada. Então você apertava esse botão para o sinal fechar e você poder passar. E quando eu estava voltando da escola, teve um dia que eu estava voltando da escola e eu havia combinado de brincar em casa com um amigo japonês que eu recém tinha feito. Então eu estava bem ansioso, bem animado para voltar logo para casa. E não sei se muitos sabem, mas aqui no Japão é comum as crianças voltarem para casa caminhando. Os pais não buscam em casa, a gente não usa bicicleta.
então é comum ir para a escola a pé, caminhando. E nesse trajeto tinha uma linha de trem, onde tem a cancela de trem, e quando o trem vai passar, a cancela se fecha e para o trem passar, né? E nessa cancela de trem tem um botão de emergência. Caso algum carro, quando for passar pela linha de trem, o carro, sei lá, acontece de o carro morrer, alguma coisa assim que enquanto o trem está vindo, acontece alguma coisa ali em que possa causar um acidente, tem o botão de emergência. Que você aperta esse botão de emergência, vai ser emitido um alerta, um sinal lá pro trem que está vindo, e ele vai precisar parar, né? E por eu estar muito apressado, querendo chegar logo em casa, eu vi aquele botão e esteticamente o botão ele é muito parecido com aquele botão de pedestre no sinal. Era uma caixinha amarela com um botão vermelho e assim, inocente, uma criança inocente, eu vi aquele botão, então eu pensei o quê? Pô, eu tô apressado pra querer passar logo, o trem tá vindo. Então, se eu apertar esse botão, o trem vai parar, a cancela vai abrir para eu poder passar. E daí eu fui lá e apertei o botão. E daí começou a soar o alarme, né? E aquela barulheira toda. E o trem, assim, antes de chegar ainda dava para escutar o barulho dos trilhos do trem freando, né? Porque só apertam aquele botão em casos de acidente, né? De algum acidente. Então o trem freando fortemente para poder parar antes de chegar ali na cancela. E aí os japoneses que eram do grupinho que tem que ir embora junto, né? Porque as crianças não vão embora sozinhas, elas têm um grupo, né? Que são geralmente pessoas que moram ali perto. E aí eles começaram a vir correndo e falando o que você fez, por que você apertou o botão. E eu, recém-chegado do Japão, não sabia falar japonês direito, não estava entendendo nada, só sei que ao apertar aquele botão ele estava fazendo um barulho muito mais barulhento do que apertar o botão do sinal, né? E aí começou a chegar um monte de adultos, chegou polícia, chegou bombeiro, chegou ambulância, aí o motorista do trem desceu perguntando o que tinha acontecido, as pessoas ali agitadas, eu sem entender absolutamente nada. E aí entenderam, né? Entenderam que se tratava de um estrangeiro que não tinha conhecimento sobre aquilo e não sabia falar o japonês. E aí eles se resolveram lá. Eu não sei o que aconteceu depois daquilo ali. Aí entre eles se resolveram e eu fui pra casa. Eles falaram, tudo bem, vai pra casa e tal. Aí ao chegar em casa, com aquela situação toda, eu obviamente cheguei chorando em casa, meio que desesperado, né? Não sabia o que estava acontecendo. Aí minha mãe chegou em casa e eu contei pra ela o que havia acontecido, né? E ela já ficou um pouco agitada, porque aqui no Japão tem esse botão do trem, mas se você aperta ele sem ter um motivo, sem ter assim como que eu posso dizer, um real motivo para apertar ele, acontece de você receber uma multa, porque atrasa o horário do trem. E daí, tipo assim, todo o sistema de trem aqui no Japão, ele é muito organizado, é muito pontual. Então, por eu ter apertado o botão, o trem teve que parar. Então, isso atrasou a chegada do trem, atrasou o compromisso das pessoas. Então, geralmente é cobrado uma multa quando a pessoa aperta esse botão sem ter ali um real motivo para apertar. E aí a escola entrou em contato com minha mãe, a polícia entrou em contato com minha mãe, mas ao final de tudo, a escola foi acusada como culpada por não ter um
um ensino em relação a esse tipo de coisa para os estrangeiros que estavam chegando ao Japão. Eu tive que ir lá na linha de trem, falar com o responsável da linha de trem, explicar da minha parte, né, o que havia acontecido e tal. Eu teve que ir na polícia e explicar o que tinha acontecido e tal. E na época eu fiquei conhecido como o garoto que havia parado a linha de trem. Então, entre ali os estrangeiros que se conheciam, quando falava, você é o filho, quando conversavam com a minha mãe, né, falava, quem que é seu filho, né? Aí falava, meu filho é tal. Falava, então você é a mãe do garoto que parou a linha de trem. Então, durante um tempo, essa história aí ficou bem conhecida por aqui. Eu acho que a história mais emblemática que aconteceu comigo aqui foi quando eu tomei uma vez um enquadro da polícia da China aqui, né? Pois é, essa história precisa de um pouco de contexto, né? Aqui na China, todo estrangeiro que vem morar aqui na China, você tem que informar para a polícia o seu endereço, onde você vai ficar, né? Eles têm que fazer um registro, que eles chamam de registro de acomodação. Há muito tempo atrás, você tinha que ir pessoalmente na delegacia de polícia para fazer isso. Hoje em dia, a maioria das cidades tem um aplicativozinho, um site, alguma coisa assim, que você só submete as suas informações e eles confirmam, né? Quem vem aqui como turista, geralmente não precisa fazer isso. Turistas que ficam em hotéis, o hotel já faz isso para você. Você não tem que fazer isso. Se você fica em uma casa de alguma pessoa, ou se você fica Airbnb, alguma coisa assim, aí você tem que fazer isso, mas em geral o turista não precisa se preocupar com isso. Mas o meu caso foi que em 2016, quando eu vim aqui para estudar na universidade aqui, eu morei junto com a minha então namorada, né? Então, como era uma casa, eu tinha que fazer esse registro, né? E eu basicamente não sabia que eu tinha que fazer isso. Na verdade sabia, estava lá no pacote das informações da universidade, mas eu me confundi, eu achei que a universidade ia me informar sobre isso lá no dia da matrícula. Não, eu já tinha que entregar esse documento na universidade junto com a matrícula. E eu não sabia disso. Então eu fui lá no dia da matrícula lá, e a universidade me pediu esse documento e eu não tinha. Então eles falaram, olha, você vai ter que ir lá na polícia pegar esse papel. Então eu fui lá na delegacia de polícia e falei, olha, eu preciso de papel tal e tal, né? Aí o policial só falou, olha, você tá atrasado. Você tinha que estar aqui 24 horas depois da sua chegada na China. Não 2 semanas depois, que foi o meu caso. Eu cheguei lá 2 semanas depois e procurando o danado papel. Aí os caras falaram, olha, isso aqui tá errado, você cometeu uma infração aqui, a gente vai ter que chamar a imigração, né? Aí eu falei, pô, já tô aqui na China 2 semanas e já tô com um problema, né? Pois é, eles chamaram uma pessoa do departamento de imigração. Eu fiquei lá sentado, lá na delegacia de polícia. Eles não me prenderam, não me trataram mal, nada do tipo. Só fiquei lá sentado, porque eu precisava do danado papel. Eles viram que eu não ia pra lugar nenhum. Eu fiquei lá 1 hora e meia, esperando o cara da imigração chegar, né? Ele demorou um tempão. Aí ele só chegou lá com um papel, né? Papel escrito em inglês, né? Em chinês. Ele falou, ó, você tem que ler isso aí e assinar, né? Aí eu só dei uma lida lá no papel. O papel falava, tipo, olha, que lá era uma advertência, né, que eu tinha que ter feito, registro de acomodação, eles me explicando lá que tinha que fazer em 24 horas e tal, né, e falaram que, tipo, olha, se eu fizer isso de novo, eu tomo uma multa, e se eu continuar fazendo, eu posso até ser deportado. Então, tudo que aconteceu no final foi uma advertência, mas assim, tipo, pra mim que cheguei aqui, era novo no país, eu meio que assustei um pouco no começo. Ano passado, eu fiz uma cerimônia de casamento aqui na China, né, era para ter acontecido antes, a gente tinha começado a planejar para 2020, né? Mas em 2020 aconteceu o apocalipse da pandemia, né? Então a gente não teve como fazer isso. Então a gente teve que postergar isso até o ano passado, né? E eu trouxe meus pais aqui na China, né? E foi uma coisa maravilhosa trazer meus pais aqui, que não falam nem inglês, e eu tive que cuidar de tudo para eles, né? E eu lembro de uma coisa engraçada que aconteceu, que a minha mãe, ela queria comprar muita bugiganga, né? Comprar umas lembrancinhas para levar para as amigas dela no Brasil, né? E eu levei ela aqui numa rua lá no centro de Pequim, que tem uma ruazinha petitinha, que eles chamam de Hutong aqui na China, né? Que tinha muita lojinha dessas coisas assim para comprar lembrancinha, né? Aí eu levei ela lá para ela comprar as coisas, né? E lá numa dessas lojinhas tinha uma senhora lá, uma mulher, né? Com o filho dela lá na loja, né? O filho tinha uns 5, 6 anos, né? E ela tava lá, tipo, vendendo as coisas, né?
E aqui na China, tudo que você tem que comprar, você tem que barganhar, tá? Senão os caras te enfiam a faca, né? Aí a mulher me falou um preço lá, eu tive que barganhar lá pra poder fazer um preço mais barato, né? Só que eu comecei a conversar com ela em chinês, né? Tipo, eu comecei a barganhar com ela em chinês. Meu chinês não é perfeito, mas eu consegui falar um pouco com ela lá. Eu falei, olha, barganhando, né? E a mulher, ela viu que eu tava com meus pais, né? Ela começou aí ela começou a dar uma bronca na criança. Ela começou a dar uma bronca no filho dela. Ela começou a falar algo do tipo assim: olha aqui, ó, tá vendo esse estrangeiro? Ele aprendeu chinês pra levar os pais dele pra viajar aqui na China. Você trata meio de aprender inglês pra você me levar pra viajar no exterior. A criança tomou uma bronca de graça. Tadinha da criança. Mas eu achei isso muito engraçado, que eu contei pro meu pai ficou rindo lá na hora, né? Pois é, então teve isso. E meus pais vieram aqui para viajar na época do feriado nacional chinês aqui, então tava tudo lotado, cheio de gente. Eu levei eles nos principais pontos turísticos aqui da China, aqui de Pequim, né, que é a Muralha da China, a Cidade Proibida, o Palácio de Verão aqui dos antigos imperadores, né, que é tudo muito bonito. O único problema é que estava lotado de gente, né, tipo um mar de chinês viajando e visitando esses lugares durante o feriado, né, que tipo... Então aí fica a dica para quem quiser vir aqui na China, não venha nos feriados chineses, venha em outras datas. Então não venha nos feriados chineses, né, porque tava bem lotado esses dias, né. Quando eu entrei no meu primeiro emprego com 2 semanas de Austrália, eu ainda tava naquela meta de conhecer as coisas da Austrália, principalmente o quê? Conhecer cangurus, porque a gente não tem em nenhum outro lugar do mundo, né? Então eu queria ver canguru, ver como é que é, chegar perto, né? Alimentar, ver como é que é o bicho, né? E aí eu passei, assim, durante os primeiros 3 meses do trabalho conversando com a minha equipe, falando sobre, caramba, eu ainda não vi canguru, eu tenho que tirar um dia pra ir no zoológico pra conhecer canguru, ver koala, e eu vou até filmar que eu quero mandar pra minha família, e eu também, Pra quem não sabe, eu posto bastante conteúdo no meu Instagram sobre a Austrália, sobre desenvolvimento, sobre programação, essas coisas assim. Então eu também queria produzir um conteúdo sobre cangurus, sobre a Austrália. E aí eu lembro que eu fiquei fazendo toda uma propaganda que eu ia num zoológico bem famoso da Austrália e falei pra minha família, falei, caramba, eu vou ver canguru, vou tirar várias fotos, vou fazer um vídeo, vou mandar pra vocês. E aí todo mundo ficou animado pra ver como é que eu ia fazer o vídeo, todo mundo querendo saber sobre isso. E eu me preparei, marquei com meu amigo, eu moro com outro brasileiro, a gente marcou junto, alugou um carro. E eu, como falei pra vocês que eu produzo bastante conteúdo no meu Instagram, eu tenho vários equipamentos, né? Eu tenho a fone profissional, eu tenho tripé, câmera profissional, microfone, bateria externa, eu tenho GoPro, drone. Então eu tenho muitos gadgets, assim. E eu me preparando para ir no zoológico desse dia, eu me preparei completo, né? Que eu falei que vai ser um dos vídeos que vai ficar mais legal, porque é um animal diferente, todo mundo quer saber sobre como é que é canguru, pô, se eu conseguir me aproximar, conseguir fazer umas paradas legais, fui eu pro zoológico com toda essa esperança, anunciando pra todo mundo esperando pra ver esse vídeo, e eu fui todo equipado, com um drone na mochila, tripé na mão, câmera GoPro, botei a GoPro amarrada no meu peito. Pro drone eu tinha algumas baterias externas, eu tinha, se não me engano, 3 baterias externas pro drone, então eu tava totalmente equipado, com microfone profissional, tudo equipado. Cheguei no zoológico e comecei a já fazer o vídeo, e aí galera, tô aqui, e comecei a gravar no caminho, meu amigo me ajudando, e eu já falando pra caramba, introduzindo, animando o vídeo. Cara, cheguei lá no dia, era mais ou menos 1 da tarde, e aí no meio do vídeo eu já vi a primeira coisa que tem no zoológico é o mapa. Eu falei, galera, a gente vai conhecer o canguru aqui. E aí eu apontei no mapa onde a gente ia conhecer. E aí eu atravessei o zoológico inteiro falando disso. Fui vendo os outros animais, gravando. Pô, esse aqui eu já vi, mas tem no Brasil, não é legal? E fazendo todo um preparo pro momento de ver um canguru e um koala, que é uma coisa bem diferente que só tem na Austrália, né? Cheguei, eu atravessei o zoológico inteiro, fiz toda a parte do vídeo inteiro. Quando eu cheguei na cara do canguru, tava uma placa gigantesca assim escrita: estamos em obra, a casa dos cangurus, os cangurus não estão disponíveis e ninguém pode ver os cangurus. Cara, que cara de tacho que eu fiquei, cheio de equipamentos, já tinha gravado tudo, feito tudo, meu amigo me zoando pra não conseguir conhecer o canguru nesse dia, com 3 meses de Austrália, assim. Eu com o tripé na mão, tinha montado um monte de coisa, assim, fiquei com muita vergonha que não consegui
ver o canguru. Gastei um dinheiro que eu aluguei carro, fiz um monte de coisa. Cheguei na reunião do trabalho, todo mundo me perguntando e eu falando, gente, os cangurus estavam de férias, não consegui nem no zoológico ver canguru, porque eu moro na cidade, então normalmente na cidade já não tem cangurus porque é muito urbano, né? O canguru não vai ficar geralmente nesses lugares urbanos, fica geralmente em parques ou lugares tipo, com mais vegetação, né? E pra quem não sabe, assim, na Austrália a gente tem 52 milhões de cangurus para 28 milhões de pessoas, então assim, é quase o dobro de pessoas, então a chance de ver um canguru é muito alta, então assim, não é normal, eu já tava 3, 4, 5 meses na Austrália e não tinha conhecido canguru e eu fiz todo esse alarde pra todo mundo que eu ia conhecer canguru e fazer um vídeo, chegou na maior decepção, tava lá com a placa gigante, eu fiquei com a cara de tacho gravando que eu não consegui ver canguru naquele dia. Aí tive que contar isso pra todo mundo. Não consegui, gente. Todo mundo me perguntando, a minha família, e aí, como é que foi? E eu não consegui, eu só consegui no final ver canguru com 5 meses de Austrália, que eu fui em um outro zoológico, e nesse zoológico tinha canguru, girafa, e eu consegui ver todos os animais. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado de mais esse episódio aqui hoje. E se te interessam essas histórias de brasileiros e brasileiras que foram pra fora, a gente tem aqui no Aluraverso o nosso outro podcast, que é o Dev Sem Fronteiras, onde cada semana eu mesmo, Fabrício Carraro, converso com essas pessoas, uma pessoa só por episódio, para saber mais como é trabalhar no Japão, na China, na África do Sul, enfim, em outros países do mundo também, na Sérvia, sem diferença. Se você também quer ter novidades sobre tecnologia, Reels, você pode assinar agora a página do Instagram do hipsters.tech, tudo por extenso, @hipsters.tech, que tá imperdível. E uma coisa que você deve ter notado hoje nos outros episódios é que todas essas pessoas que foram trabalhar fora do país, elas precisam de um outro idioma para se comunicar. Então, o inglês ou o espanhol. E para isso a gente tem aqui no grupo Alura a Alura Língua, onde você pode aprender inglês e espanhol do zero até o avançado. E também depois disso a gente tem o curso Inglês para Devs, que é focado em uma coisa mais de mercado, de entrevistas de emprego em inglês, reuniões de trabalho em inglês, te ensinando como passar por essas situações, também com pessoas com sotaques diferentes, que é uma coisa que você vai encontrar no mercado de trabalho, seja indo para fora ou trabalhando do Brasil para fora. E para assinar é muito fácil. Você pode ir diretamente lá em aluralingua.com.br e fazer a sua matrícula, ou você pode ir na alura.com.br, onde você vai poder ter acesso a mais de 1.500 cursos de tecnologia, programação, front-end, data science e muito mais, inteligência artificial também. E aí no plano Pro, você vai ter acesso também à Alura Língua, que está inclusa no plano, e a Alure, que é a inteligência artificial da Alura, para te ajudar enquanto você estiver fazendo os cursos ali, tirar alguma dúvida, fazer perguntas. Então vai lá, agora mesmo você pode assinar a alura.com.br. E a gente se vê semana que vem aqui em mais um episódio dessa websérie Hipsters Carreira no Exterior. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.